Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como realizar um investimento em títulos do Tesouro, o chamado Tesouro Direto. Então, a ideia desse vídeo é que ele seja um vídeo bem rápido, tá? E bem explicativo de como realizar esse procedimento de compra através do nosso home broker na nossa corretora, né? Direto da página da corretora na internet. E se você quer fazer esse investimento, você precisa já ter uma conta numa corretora, né? Então esse é o primeiro passo, tá? Se você não sabe como abrir uma conta numa corretora, a gente vai ter um vídeo no canal explicando, né, por que é interessante a gente ter contas em corretoras, né? Normalmente mais do que uma, e como abrir essa conta. Então, se tu ainda não tem uma conta dessas, né, procura aqui no nosso canal, tá? Consequência, na sequência a gente vai ter um vídeo falando sobre isso. Outra informação também que a gente vai passar para vocês na sequência é o que é o Tesouro Direto, né? Por que esse é um bom investimento, como realizar esse investimento. Então a gente vai ver isso também num segundo vídeo, né? A ideia do vídeo de hoje é que ele seja um vídeo bem prático, né? De como realizar essa operação lá direto no nosso home broker. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma página, né, de uma das corretoras onde a gente vai fazer essa aplicação. Essa aqui é a corretora Clear, que é uma corretora do grupo XP. E eu vou fazer também essa simulação com vocês, né, através dessa outra corretora aqui, que é a corretora Vitrio, que é uma das suas concorrentes, tá bem? Então, a ideia é não fazer propaganda para nenhuma delas, é só mostrar como é que funciona esse procedimento, tá, em duas corretoras diferentes, né, porque muda um pouco o layout, né, muda um pouco o passo a passo que a gente tem que fazer. Então, se você é novo, né, nesse mundo de investimentos, talvez seja interessante ver como isso funciona em cada uma das corretoras, tá bem? Então, começando aqui pela Clear, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, né, em menu e vai procurar por renda fixa, tá? Então, dentro da renda fixa a gente já tem direto o link do Tesouro Direto, eu vou clicar ali, vai carregar aqui uma página para nós, né? E aqui está mostrando uh, algumas opções, algumas sugestões que eles dão com relação a títulos do Tesouro. A gente tem essa primeira opção que é relacionada ao Tesouro Selic, né? Vejam que eles indicam, né, que é, esse tipo de título ele é interessante, né, para que a gente mantenha uma reserva de emergência. E a segunda opção aqui está relacionada ao IPCA+, tá, que é um tipo de título que nós compramos, né, quando a gente quer guardar o dinheiro por um prazo maior. Tá? Então, numa outra videoaula a gente vai falar mais especificamente sobre a diferença de cada um desses papéis, mas a ideia aqui, né, nessa aula de hoje é entender como que a gente faz um investimento em um dos títulos do Tesouro. Então, para isso eu vou escolher esse daqui, o Tesouro Selic 2027. Eu vou clicar aqui em investir e já vai aparecer aqui para nós uh, esse espaço, né, onde eu posso pegar e fazer o investimento. Vejam que aqui em cima já está aparecendo para mim os dados uh, do investimento no Tesouro Selic, né, ou seja, como que eu posso fazer esse investimento. Então, tem um valor unitário, mas eu posso fazer uma aplicação menor do que isso, né? Posso fazer uma compra fracionária, né? Então, o valor unitário do título está em R$ 11.600, mas eu posso fazer uma aplicação a partir de R$ 116, né? Portanto, eu consigo comprar uma fração, né? Uma fração de 100 desse título aqui. Como que funciona a questão do resgate, tá? Então, o resgate sempre é feito no próximo dia útil. Isso significa que se eu comprar ele hoje, né, ele vai entrar na minha carteira amanhã, e se eu vender ele amanhã, ele vai entrar na minha carteira, o dinheiro vai entrar, né, na minha carteira, na minha conta, né, na corretora, dali um dia útil, tá? Então, essa é uma informação importante a gente saber, tá? O resgate ele sempre vai ocorrer em D mais um, né, no dia útil seguinte. Bom, a compra ela pode ser feita de duas formas, né? Ou eu venho aqui e digito o valor que eu quero gastar, né? O valor em reais. Então, por exemplo, 116,14, que é o valor mínimo, certo? Ou eu venho aqui e seleciono a quantidade. Veja que aqui embaixo em azul está, né, marcando para nós a quantidade. Eu só consigo comprar múltiplos desse valor, certo? Então eu não consigo comprar, por exemplo, R$ 150. Tá? Se a aplicação mínima é 116,14, eu só consigo comprar isso, ou então o dobro disso, né, ou 3 vezes isso, e assim sucessivamente. Então, conforme eu vou selecionando aqui a quantidade, ele vai me dando ali o valor, né, que eu vou colocar nessa aplicação, certo? Então, aqui a título de exemplo, né, eu vou deixar aqui o 116, que é a aplicação mínima. Vejam que aqui tem a opção, né, de eu poder fazer essa compra já na data
que está marcada aqui, no caso, dia 27/5, né, que é amanhã, ou eu posso agendar para uma data futura, tá? Por que aqui está aparecendo amanhã, né? Porque o processamento dessa ordem ocorre, né, a partir das 15 horas, então a corretora ela bloqueia as ordens até as 15. Se eu faço um investimento até as 15 horas de certo dia, esse investimento é processado, né, essa ordem é processada no mesmo dia, tá? Agora, como são 15 horas e 30 minutos, se eu mandar executar essa ordem aqui, ela não vai ser executada hoje, ela vai ser executada no dia útil seguinte, no caso amanhã, né, que é sexta-feira, tá? Então, esses aqui são os dados principais. Assim que eu selecionei ali o valor, eu venho aqui e coloco a minha senha. Vou digitar aqui a senha para vocês verem o que acontece, tá? Clique em investir, tá? E aí está escrito aqui, ó, a ordem foi enviada, tá? Posso acompanhar a ordem, pronto, está feito o investimento. Bem simples, né? Então, é assim que funciona através dessa corretora, da Clear. Vamos ver como é que funciona através da Vitrio. Deixa eu trocar aqui, então. Então, essa aqui é a página inicial da Vitrio. E eu quero fazer o investimento no Tesouro, então eu venho aqui em investir. Tá? Aqui aparecem para nós vários balãozinhos, né, com as diversas opções. E a opção que trata do Tesouro Direto é essa daqui. Então eu vou clicar aqui e vejam que aqui para nós aparece, né, uma lista, né, várias caixinhas que são todos os títulos disponíveis, né, para a gente adquirir através da Vitrio, tá, relacionados ao Tesouro. Então, para reproduzir a mesma operação, eu vou escolher aqui o Tesouro Selic 2027, lembrando que os outros títulos do Tesouro, eles têm finalidades, né, ou eles são mais adequados para finalidades diferentes. Então a gente vai montar uma videoaula específica, né, para falar sobre cada um desses outros títulos, né, e por que é mais interessante comprar um ou comprar outro, tá, dependendo do objetivo que eu quero. Então aqui eu vou escolher por enquanto o Tesouro Selic, só a título de exemplo. Cliquei ali e agora vocês vão ver que vai aparecer uma página, né, com detalhes sobre esse título, sobre esse papel, né, como é que ele funciona e quais são os valores mínimos, né? É uma página razoavelmente parecida com a página lá da Clear. Eu estou esperando carregar aqui, ele está demorando um pouquinho, qualquer coisa eu corto o vídeo, tá? E edito essa parte se ele demorar muito para carregar. Em geral carrega rápido, tá, pessoal? Então vamos ver o que vai acontecer. Bom, então essa daqui é a página, né? Para que a gente faça o investimento no Tesouro Selic. Tá? Se eu já estou decidido, já sei todas as informações que eu preciso, eu clico direto aqui em investir e pronto, eu já vou fazer isso. Eu só quero falar para vocês rapidamente, né, sobre as informações que estão disponíveis aqui na página da Vitro, né, sobre esse papel. Então aqui fala sobre custos. Vejam que a gente tem uma taxa fixa de custódia, né, que é paga a B3, a Bolsa Brasileira, que é de 0,20% ao ano. Tá, então esse valor a gente paga, né, para a Bolsa de Valores. Isso vai ser repetido em qualquer corretora ou banco que eu faça essa aquisição. Tá? Por que eu tenho que pagar esse valor? Porque esse valor é o que a Bolsa cobra para manter a custódia desse título. Certo? Quando eu compro um título do Tesouro, eu estou negociando diretamente com o Tesouro Nacional, né? Mas a comprovação que esse título está no meu nome, né, ou seja, que o tesouro deve dinheiro para mim, fica lá na Bolsa. Então, a bolsa cobra, né, um certo valor para fazer essa custódia, né, e esse valor é isso aí, é 0,20% ao ano, né, dá 20 centavos a cada 100 reais, né. Vejam que a corretora Vitrio não cobra nada, né, para executar essa ordem. Aqui, né, tem uma informação sobre a questão do resgate, né, tinha algo parecido com isso lá na Clear também. E a gente pode resgatar esse título a qualquer momento, né, sempre lembrando que o resgate ele é creditado na nossa conta em D+1, ou seja, no próximo dia útil. Então, se eu preciso de dinheiro para hoje, eu não consigo, né? Se eu tenho esse título na minha carteira, eu tenho que vender hoje e ele entra na minha conta amanhã, tá? Aqui dados relativos à rentabilidade, né? Então, esse título que eu escolhi, que se chama Tesouro Selic 2027, a rentabilidade dele é a Selic, a taxa Selic, mais 0,1728% ao ano, tá? Então, tem mais esse acréscimo aqui anual. Quanto que é a Selic, né? Não sei quanto é que é a Selic. Bom, tá escrito aqui para nós, né? Selic nesse momento está 12,65 ao ano, tá? Esse valor muda, né? A cada
nova reunião do Copom, né? O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, se reúne a cada 45 dias e define a taxa Selic. Então essa taxa ela pode aumentar ou diminuir a partir da decisão lá do Copom. Tá? E a título de comparação, né, a poupança nesse período está rendendo 6,17%. Então só a Selic já dá mais que o dobro, né, do rendimento da poupança. Qual que é o porém, né? A poupança, como a maioria deve saber, é um investimento que é isento de imposto de renda e de outros impostos, né? Já o investimento em títulos do Tesouro não é isento. Então, aqui embaixo a gente tem informações sobre a questão de tributação. Tá? Como que funciona a tributação dos títulos do Tesouro? A gente pode recair em duas tributações. Uma delas é o IOF. Tá? Então, por que eu falei pode, né? Porque o IOF ele é um imposto que é cobrado é, só nas situações em que eu faço um investimento de muito curto prazo. O que é muito curto prazo, né? Nessa ideia? É menos de 30 dias. Então, se eu compro o título hoje e vendo no dia seguinte, eu fiquei um dia com esse título, certo? Então, o IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, ele é cobrado na alíquota de 96%. Então, todo o lucro que eu tive de hoje para amanhã, ele acaba sofrendo, né, esse abatimento, né, dessa alíquota de 96%. Exemplo, né, comprei hoje por R$ 100, vendi amanhã por 110, ganhei R$ 10, né, de lucro nessa operação. Mas, como tem a questão do IOF, né, essa operação foi feita em um dia só, esses R$ 10 é incidida essa alíquota de 96%, né, portanto R$ 9,60 vai para o governo a título de IOF, tá? Sobrou para mim quanto? 40 centavos. Agora, se eu ficar mais tempo com esse título na carteira, se eu não fizer essa venda em menos de 30 dias, esse IOF vai diminuindo, tá? Ele diminui um pouco mais de 3%, né? Ou 3 pontos percentuais a cada dia. Então, como vocês podem ver aqui, o IOF de 10 dias é 66%, de 20 dias é 33%, e a partir do 30º dia a alíquota é zero, né? Passa a ser isento do IOF. Tá? Então, não é o tipo de coisa que a gente compra para revender, né, no dia seguinte ou na semana seguinte. O ideal é ficar pelo menos 30 dias com esse título. Bom, o outro imposto que também pode ser devido é o chamado imposto de renda. Tá? Como que funciona o imposto de renda para títulos do Tesouro? Ele funciona seguindo a tabela que a gente chama de regressiva. O que é a tabela regressiva? A tabela regressiva ela depende do tempo que eu fico com esse título na mão, com esse papel. Tá? Então, se eu ficar menos de 6 meses, né, menos de 180 dias, eu vou pagar uma alíquota de 22,5%, tá, em cima do ganho de capital, né, em cima do lucro. Tá? Se eu ficar entre 6 meses e um ano, essa alíquota cai para 20%, e se eu ficar mais de 2 anos com esse papel, a alíquota do imposto de renda é 15%. Tá? Então, é importante levar em consideração, né, esses dados para que eu possa fazer uma comparação mais justa, né, com outros tipos de investimento, como é o caso da poupança, né, que é um investimento isento, certo? Mesmo assim, né, a gente não vai fazer essa conta agora, mas mesmo assim ainda vale a pena fazer um investimento no tesouro, né, pelo menos nesse papel aqui, né, essa taxa que está aparecendo, porque mesmo descontando o IOF, imposto de renda, muito provavelmente eu vou ter um rendimento maior que o da poupança, tá? Mas indo direto ao ponto que a gente queria, né, a questão de como que eu invisto. Eu clico aqui em investir, vai aparecer uma página para mim aqui muito parecida com a da Clear, né, onde eu posso optar por colocar um valor ou uma quantidade, certo? Então, o valor ali eu deixei zero, vejo que ele está aparecendo para mim aqui. O mínimo era 116, ou eu posso vir aqui colocar uma quantidade, tá? Por exemplo, né, 0,2, tá? E aí ele já sabe que esse 0,2 representa R$ 232,28, tá? Que é o dobro, né, da aplicação mínima que está aparecendo aqui em cima, certo? Veja que eu não tenho saldo para isso, né? Propositalmente eu deixei um saldo livre ali bem pequenininho, mas eu posso, né, vir aqui e agendar, tá? Então eu posso agendar, né, colocar uma data futura, por exemplo, amanhã, certo? E aí ele só aparece uma mensagem aqui para mim dizendo que eu preciso ter saldo, né, na conta para que essa operação seja realizada. Caso contrário, ele vai cancelar a minha ordem, tá? Então, fui ali, escolhi a quantidade que eu quero comprar, nesse caso são R$ 232, né, o que equivale a duas cotas, né? E aí, a hora que eu clicar em confirmar, ele vai mandar para mim uma confirmação no e-mail, eu pego essa confirmação, coloco aqui e tá resolvido,
eu passei a ter esse título na minha carteira a partir de amanhã, né? Sempre lembrando, né, que a gente faz investimentos num dia e ele acaba aparecendo para a gente na nossa carteira na corretora no dia seguinte. Tá bem? Então, o vídeo de hoje era isso, tá? Acompanhem os outros vídeos do nosso canal, caso tenham dúvidas, né? Coloquem comentários, né? Peçam outros vídeos que a gente prepara para vocês, tá ok? Muito obrigado.